teu filho. Aleluia. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Amém? Vamos se sentar, igreja. Aqui a gente vê um pai no meio de uma multidão que veio clamar pelo seu filho, né? Porque ele já tentou ali um médico, eu creio, porque quando a gente tem algo, a gente procura um médico, a gente procura um, procura outro, e quando nada é resolvido, a gente procura Jesus. Mas a gente só procura Jesus por último, quando já não acha mais solução. Aí a gente vai buscar Ele. Porque se a gente buscasse Ele primeiro, não precisaria você buscar em outros lugares. A cura necessária para mim e para você. Aleluia. Porque muitas das vezes eu e você viramos andando, até trocamos de cidade à procura de uma cura. E sendo que a cura está todo o tempo do teu lado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas a incredulidade de muitas vezes é tanta que impede você de ser curada. Impede você de ser curado. Impede você de ser liberto. Por falta de fé. Quando você coloca obstáculo no meio, quando você começa a colocar incredulidade, aí começa a falar assim, será? Ei, Deus não trabalha com será e nem com não. Ele é sim, sim, não, não. Ou você tem fé, ou você crê, ou você não busca. Porque com ele não tem meio termo, é só um. Ou você crê, ou não. Se você crê, você vai ver a vitória. Se você crê, você vai ser curado. Se você crê que Deus, Ele é capaz de restaurar a tua casa, a tua família, te curar, você será curado e receberá essa vitória. Mas quando eu e você colocamos a incredulidade no meio, nada feito. Você vai continuar perecendo e esperando, o Senhor vai ficar esperando você realmente crer, confiar e ter fé nele. Aleluia. Enquanto ele não vê isso dentro do seu coração, dos seus pensamentos, nada ele fará. Não adianta você olhar e falar, Deus eu quero, mas sem convicção, sem fé, sem perseverança, como é que você vai obter essa vitória? Não tem como, sem fé não tem como a gente obter a vitória. A gente tem que continuar crendo que o nosso Deus é Deus de milagre. Ele é Deus de cura, Ele foi Deus de cura ontem, será hoje, amanhã e para todo sempre. E muitas das vezes no meio da caminhada nós desistimos, procuramos por um, procuramos por outro. Muitas das vezes, você vê que aqui, aquele pai, ele falou assim, eu já fui a teus discípulos e eles não foram capazes de expulsar. Mas será, igreja, que eram os discípulos que não foram capazes de repreender aquele mal e expulsar aquele demônio que estava possesso naquela criança, ou foi a falta de fé daquele pai? Não botou fé naqueles homens, naqueles discípulos. Porque muitas das vezes a gente olhamos para certa situação, que está muitos ali, uma pessoa humilde, está ali, tem toda a fé, tem toda a autoridade dada por Deus para orar pela tua casa, pela tua cura, pela tua libertação, mas você acha que não. Acha que só o pastor, ou o missionário, ou um diácono, ou um presbítero, que está mais acima, que vai resolver. E se esquece que até mesmo você, com a sua fé, e e crendo, você só basta abrir a sua boca e clamar. Não precisa, igreja. Muitas das vezes a gente só crê se os outros fizerem. Não, é você tem que abrir a boca diretamente com o Pai, crendo e usando aquela autoridade que Deus te deu.
Aleluia, Jesus. Quando Jesus, aquele menino, Jesus chamou ele até o pai, entregou ele para o pai. Aquele pai, não quer dizer que ele estava ali acreditando, mas tinha uma multidão ali incrédula. Jesus falou dessa forma para que aquele povo viesse crer, porque tinha muitos incrédulos, via os milagres e mesmo assim ainda duvidava que ele curava, transformava, libertava. E não é assim nos dias de hoje? Na sua casa todos servem ao Senhor? Todos crê? Todos têm fé? Na minha não. Na minha tem muitos incrédulos. É vendo Deus fazendo um milagre e ainda não crendo, não confiando. É passando pela prova e mesmo assim ainda não tem fé. A fé é momentânea, é só no momento que está doendo. Depois que passa a dor, acabou a fé. Como é que vai ter um milagre? Como é que vai ter a restauração? Como é que você vai ser liberto? Se você continua sem crer. Na hora que abre, começa a abrir a confiança com o Pai, quando passa, coloca a pedra de volta. Fica difícil Deus operar um milagre. Porque muitas das vezes o milagre depende só de você. O milagre muitas das vezes só depende de você. Pode uma igreja estiver toda de joelho orando por você, mas muitas das vezes o milagre só depende de você. De crer que o Senhor vai fazer. Aleluia, Jesus. Aqui, enquanto o menino caminhava em sua direção, você acha que aquele demônio já não sabia? Estava ali provocando, só para ver o que Jesus ia fazer. Se ele ia se acovardar, se ele ia conseguir. Ele sabia que Jesus tinha esse poder. Mas antes ele tinha que fazer a sua encenação, né? Que muitas das vezes aqui seus discípulos não conseguiram. Por quê? Tiveram medo? Colocaram a dúvida que seria capazes de expulsar? Assim não é comigo e com você que funciona? Muitas das vezes a gente vê situação que a gente fica com medo de intervir. E se esquecemos que Deus deu autoridade para mim e para você, para pisar em cabeça de serpente e escorpião, e expulsar no nome dEle. Não é no nosso, é no dEle, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mas você também tem que saber que se você não for com jejum, com oração, nada será feito. Porque o Senhor ele ensina para os seus discípulos que caixa de demônio só sai com jejum e oração. Talvez os seus discípulos não estavam em jejum, que não conseguiram. Igreja, a gente passa por muitas situações todos os dias. Diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Aleluia. Quando Deus faz algo na minha e na tua vida, todos se admiram naquele momento, a crer, da glória, aleluia. Mas quando sai para fora, se esquece do milagre que recebeu. Se esquece de que foi contemplado a vitória do teu irmão, a cura, a libertação, a transformação. Aqui em Lucas 10, no versículo 38, a adoração de Marta e Maria. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor,
ouvindo o que ele ensinava. Assim eu e você, a gente vem para a casa do Senhor, senta e ouve o que o Senhor tem para nos ensinar. E muitas das vezes nós deixamos as preocupações, deixamos as coisas lá de fora que não era para entrar e nós sentar para escutar, para aprender, não deixa. Não dá lugar para o Pai. Porque aqui Maria sentou-se aos pés de Jesus, que é o lugar onde eu e você não devemos sair jamais. É os pés de Jesus. Aleluia. Eu e você não devemos sair jamais. Marta, com a sua ansiedade, cheia de preocupações, que eu creio que muitas de nós temos essas preocupações a fazer e serviço, e muitas das vezes impede de Deus agir na nossa vida, naquele dia, naquele momento, porque nós colocamos as nossas obrigações, ansiedade na frente. Deixamos de ouvir o que Deus tem para me ensinar, para mim ficar atarefada. Nem eu consigo fazer, nem aprendi, nem escutei, nem me enchi, e continuo com os afazeres. E muitas das vezes ainda quero que Maria, que Jesus ordene ela vir me ajudar a fazer. Sendo que é aquilo que é para mim fazer, não é para Maria. Aleluia. Maria escolheu a melhor parte, igreja. Foi ficar aos pés do Pai. E eu creio que nós também estamos aqui ao pé do Pai. Escolhemos a melhor parte, que é vir para a casa do Senhor, adorar, escutar, louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom todo o tempo. E a todo tempo Ele está lá, esperando por mim e por você. E muitas das vezes nós nem lembramos de agradecer a Ele. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor me concedeu. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, aquele que o Senhor me concedeu, que meus olhos não contemplaram, mas o Senhor estava me guardando. Estava com os olhos guardando a minha casa, guardando os meus. Não importa onde for, mas o Senhor vai aonde eu não posso ir. Meu Deus amado e santo, o Senhor vai aonde eu não posso ir. O Senhor coloca as mãos onde eu não posso. O Senhor vê aquilo que eu não vejo. Mas o Senhor vê tudo e todas as coisas. E muitas das vezes nós se esquecemos de uma pequena, tão pequeno, uma palavra tão pequena. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, porque tanto sai e não volta para seus lares. Tanto sai e acontece coisas no meio do caminho que impede de você voltar para a sua família, para o seu lar. Impede você de adorar, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, igreja, hoje eu passei uma situação assim, que eu me fiz de... Eu enxerguei, mas enxerguei com os olhos espirituais, porque de costa eu estava vendo a pessoa bater o pó. E eu me lembrei daquela passagem que o Senhor fala aos seus discípulos: ide, pregoai a palavra do Senhor a quem quer ouvir, a toda criatura. Mas onde você chegar que não for bem recebida, não recebeu a paz, bata a poeira dos pés e sai. E eu fiquei assim, na hora, sem entender. Eu falei, meu Deus, porque não quer, quando você fala assim, Deus te abençoe e a pessoa bate a poeira, ela não quer Jesus. Ela não quer, não recebeu o abençoado do Senhor. E eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus. Mas, igreja, o que eu quero falar para você nessa noite é que Maria, com seus afazeres, deixou de se aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe que, Senhor, não te importas que eu esteja atarefada, cheia de serviço, portanto, peça para Maria me ajudar.
E eu e você, muitas das vezes, pedimos ao quê? Senhor, nos ajuda a caminhar, nos dá vigor, nos dá saúde, nos coloca de pé todos os dias. Não pedir para o irmão fazer o que é determinado para você. E principalmente, igreja, quando nós não vivemos sozinhos, vou dizer assim, no seu lar, você tem mais gente no seu lar. Se você está atarefado, o outro está lá ouvindo a palavra do Senhor, quer ir buscar, você está tão assim com a mente cheia das coisas terrenas e não as espirituais, e você ainda tenta tirar isso da pessoa, e a pessoa está buscando por você e pela sua casa, por ela mesma que está ali tentando impedir você de ficar aos pés do Senhor, de aprender, porque tudo aquilo que eu e você aprendemos do Senhor é a melhor parte, porque ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar a palavra do Senhor do teu coração, da tua mente. Então essa é a melhor parte que Maria escolheu. Assim como eu e vocês escolhemos Jesus, de aprender com Ele, de sentar, de ouvir, de obedecer. Porque quando a gente está cansado, lá em 1 Pedro 5,7, encontramos uma mensagem poderosa. O versículo nos ensina a lançar nossas ansiedades sobre Deus. Ele cuida de nós e está sempre ao nosso lado. Quando a gente está muito cansado e atarefado, cheio das coisas e não conseguimos resolver, a gente lança sobre o Senhor, porque Ele alivia o fardo. Ele vai nos aliviar. Enfrentamos muita dificuldade. Muitas das vezes nós sentimos sozinhos, mas em nenhum momento eu e você estamos sozinhos. Porque o Senhor, Ele está do nosso lado o tempo todo, cuidando com amor, com zelo, com carinho, nos guardando. E a gente, muitas das vezes, não entendemos isso, se achamos sozinho. Mas esse tempo sozinho que você está se sentindo sozinha, reflita, peça para o Senhor, Senhor, tira o meu cansaço, o meu fardo, alivia. Porque o Senhor está lá pronto para nos ajudar. E a gente, muitas das vezes, colocamos tantas coisas na frente. Preocupação, aflição, ansiedade. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente fica tanto naquilo, com aquele pensamento, naquela ansiedade de receber, ou aquela porta que você enviou aquele currículo, você fica tão ansioso, esperando por ela, que você não consegue nem meditar numa palavra do Senhor. E essa ansiedade, às vezes, está lá, a porta já aberta, mas a tua ansiedade te impede de você receber. Porque quando você lança sobre o Senhor e continua crendo, confiando, aqui, voltando lá na palavra, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Jesus respondeu para aquele povo, para aquele pai. Até quando ele vai estar esperando você a crer? Até quando? Ele vai estar esperando por mim e por você se decidir. Se crê, se confia que Ele vai fazer. Mas nós temos a mania de pegar, colocar nos pés do Senhor, a gente dobra os nossos joelhos, chora, fala com Deus, Pai, está aqui na tua mão, está aqui, eu entreguei nos teus pés, Senhor, no teu altar, e choramos, soluçamos, mas quando a gente se levanta do joelho, volta a incredulidade. Você coloca pedra, você pega de volta tudo aquilo que você colocou para Deus resolver. Você vai lá e tira a igreja. Você tira das mãos do Senhor, não tem como Ele fazer.
Porque você pega de volta. Quantas vezes você faz algo, entrega para o Senhor, e na mesmo instante você está lá lutando pelo que você deu e entregou para Deus? Não é para Ele fazer? Você não deixou nas mãos dEle? Não é para ser feita a vontade do Pai? Eu falo porque eu já fiz isso em igreja. E quando eu fui me dar conta, eu já tinha levado uma queda muito grande. Porque quando você coloca e você retira de volta, você vai estar lutando, tua mente vai ficando cheia, cansada, cheia de coisas, cheia de obrigação aqui, igual Marta estava fazendo, cheia de aflição, ansiedade, querendo fazer tudo, achando que ia estar agradando ao Senhor, achando que estava fazendo o melhor para Deus, e não estava. O melhor seria ela sentar lá e escutar o que Deus tinha, o que Jesus tinha para falar para ela, ensinar para ela. Porque Jesus estava ali pronto, chegou na casa, pronto para aliviar o fardo, o cansaço, tirar a ansiedade. Assim é o que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. Ele chega, está na casa, pronto para tirar a sua ansiedade, o seu cansaço, a sua incredulidade. E Marta não quis, ficou preocupada, continuou preocupada. Não ouviu nada do que o Senhor estava falando, nada. Quando eu e você ficamos assim, o Senhor ele não tem nada para o que possa fazer. Porque você não para escutá-lo, você não tira um minuto do seu dia para conversar com Ele. A minha ex-pastora, ela falava assim, ela tinha uma cadeira lá e muitas das vezes de noite, de manhã cedo ela levantava, ela convidava Jesus para tomar café com ela. Ela colocava um pão extra e um pratinho, um xícara, tudo certinho lá na mesa. Batia na mesa, Jesus, toma café comigo. Porque hoje eu quero colo, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo, Jesus, eu te convido a tomar café comigo. Você, quando vai tomar café, almoçar, jantar, ou ter aquele momento de lazer, ou aquele momento a sós, você convida Jesus? Você convida Jesus para sentar na sua mesa? Você convida Jesus para ir para o seu quarto, abençoar a sua noite, dar aquele sono reparador? Você convida Jesus para entrar na sua casa? Porque nós temos que convidar Jesus para morar conosco, todos os momentos, e não deixar nós só. Você convida Jesus para ir para o seu trabalho com você? Jesus, vamos comigo. Jesus, vamos comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Quando a gente vai para algum lugar, a gente faz o quê? A gente não medita e não fica esperando a resposta do Senhor? Para o Senhor confirmar? Se o Senhor fala, não vai, você vai? Se você for, você vai sem Ele. Amém? Essa mensagem, igreja, foi só até aqui que o Senhor colocou no meu coração. Que nós seja igual Maria, que pega o melhor, a melhor parte, que é escutar o que o Senhor tem para mim e para você. E que nós venha tirar a pedra da incredulidade, que muitas das vezes impede de receber a nossa bênção. A incredulidade e a falta de fé e convicção não deixa você obter a vitória. Porque quando você põe qualquer sinal de dúvida, você não vai ter a vitória. Você tem que confiar piamente, cegamente, convicta que Deus, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar. Porque sem essa convicção, sem essa fé convicta, você não vai receber vitória.
Uma coisa é você pedir para Deus, mas se você não crer, não tem como Ele fazer. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.